Oi pessoal, estamos aqui em mais uma live, né? Hoje nós vamos chamar aí nosso mestre Mário novamente com a live sobre hoje a sintonização galáctica, e mestre Mário vem nos dar o privilégio aí de falar para nós, né, sobre essa sintonização. E eu peço perdão pela minha não demora, mas eu peço perdão porque nós somos fakeanos, estamos sempre na hora, né? Mas eu dei sempre aquela tumultuada de 10 minutos. Boa noite, mestre. Mestre Mário, acho que já está conseguindo entrar. Estou aqui. Olá, mestre. Estou falando aqui que eu dei uma atrasada de 10 minutos, mas saudações, mestres nunca atrasam, né? Sim, É festa, a gente tem que ir nas confraternização e tem uma coisa, outra, mas a gente está ali. Eu passei o dia todinho atendendo, achando que não ia atender, e falei, gente, o que é isso? E amanhã também. São dias que as pessoas estão precisando, né? E a gente, como está a serviço, a gente vai, e os chamados são feitos e a gente vai entrando. Seja bem-vindo para a gente falar da sintonização galáctica. Hoje a gente vai falar. Vamos lá, eu vou colocar aqui e você pode começar a falar que eu vou colocar aqui a imagem. maravilha. Saudações, mestre Cris, uma excelente noite de paz para todos nós. Sim, sintonizando com a galáxia nesse momento e com todos os seres de luz que nesse momento sincronizam-se conosco, para todos aqueles que estão abertos a receber, possam receber a melhor orientação para essas tecnologias da luz que estão cada vez mais disponíveis para todos nós, todos aqueles abertos para receber. Com o Sagrado Coração aceso, cintilante e cada vez mais sábios de que somos infinitas possibilidades. Somos, na realidade, filhos da fonte. E assim, sempre somos fontes de amor, de sabedoria e de poder. E nós não poderíamos deixar de finalizar esse magnífico ano de treinamento, né? Um grande treinamento para reinar sobre nós mesmos. Então, este ano de 2024, regido por Saturno, que só vai terminar em março, hein, pessoal? Ainda tem mais, hein? Tem mais. Então, nos deu a oportunidade de nos reconhecermos como infinitas possibilidades de transcendência. Transcendência dos limites, transcendência das barreiras, transcendência de todas as anticonsciências que ainda poluem o planeta. Então, estamos aqui agora reunidos em mais uma live ao vivo, vivenciando esta conexão. E, continuando, como não poderíamos deixar de fechar este excelente ano gregoriano, que vai terminar agora no dia 31, né, de dezembro, com essas frequências crísticas na luz, que é o momento do Natal, o momento de renovar as esperanças, renovar o próprio empoderamento, né? A nossa mente poderosa para criarmos realidades cada vez mais perfeitas, pacíficas e iluminadas. Então, nada melhor do que Reiki radial, a sintonização para que nós possamos entrar na frequência do tempo natural. Não mais o calendário gregoriano, tá? Que foi aí mexido, foi falseado para adaptações políticas, daqueles que ainda buscam reger pela força e não pelo amor, né? Pela agressividade. E nós, que sempre buscamos mais, né? Porque sabemos que sempre pode melhorar, tudo que está bom pode sempre melhorar. Então nós encontramos este sincronário da paz, o sincronário galáctico
de uma tecnologia que nos sincroniza com o verdadeiro Sol central galáctico, e isso faz com que a gente vivencie as estações do ano com mais equilíbrio, com mais uma performance mais aprimorada, mais sintonizada com a realidade, ou seja, a idade real, o tempo real. E isso vai acontecer agora no dia 28. Dia 28, nós vamos ter esta sintonização galáctica para podermos aprender esses códigos de luz, que são os plasmas radiais, para sincronizar os nossos 7 chakras com o tempo natural. E nós utilizamos para isso a tecnologia de luz Reiki. Como mestre e professor de Reiki, portamos a tecnologia para realizar as sagradas sintonizações com a luz, com a fonte da vida cósmica. E como nós estamos falando de uma sincronização galáctica, que está ocorrendo também no universo, porque estamos naquele momento de transição, não é nem planetária, é uma transição solar, galáctica, né? Universal. E como todos nós estamos sintonizados, nós, reikianos, terapeutas reiki, aqueles que foram buscar as sagradas frequências dos códigos de luz reiki, nós estamos sintonizados com a fonte da vida cósmica, que é o que a gente canaliza. Reiki, energia vital cósmica, energia vital universal, energia vital galáctica, energia vital solar, mas tudo isso muito aperfeiçoado, tudo isso muito administrado pela fonte que tudo é, Deus Pai e Mãe, Deus, Deusa, ok? E isso nos capacita a irmos em busca de mais orientação para viver no planeta Terra mais aprimorado, mais sintonizado com a realidade dele e com a realidade do Sol central. Muito bem, com a descoberta de vários arqueólogos, estudantes, pesquisadores, sobre como começamos a medir o tempo ou a nos adaptarmos a algumas estações planetárias, a gente poderia dizer também estações solares, né? Estamos tendo várias tempestades solares, estamos num momento de grandes eventos solares, e todos os planetas do sistema solar, ou seja, da estrela Sol, sentem essas frequências em todos os seus reinos. E aqui na Terra, o reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, todos os reinos, o reino angelical, o reino dos elemental, tudo isso está se alterando para nos sincronizarmos com uma estrutura celular mais apropriada para vivermos aqui na Mãe Terra de forma mais sintonizada com o salto quântico que ela está dando. É como que uma lagarta se transformasse numa borboleta, né? A Mãe Terra está numa transição, num momento de solitude, para poder dar esse salto, esse voo, como uma borboleta, como um ser alado, né? Aquela serpente ígnea rastejante que movimentou toda a Terra com vida, vitalizou todos os 4 elementos que permeiam, 5 elementos que permeiam a Mãe Terra, agora está dando um salto quântico para elevar esses reinos a uma frequência mais elevada, uma frequência mais apropriada, para onde a nave Mãe Terra está nos levando. Então, ela, com grande compassividade, com grande paz, com grande ciência, está nos reconectando a ela para elevar os nossos padrões dos nossos corpos em todos os reinos que são dela, a Mãe Terra, Gaia, ok? Sintonização galáctica nos auxilia a acelerar a frequência dos nossos chakras para sincronizar com o Sol central, com o raio sincronizador emitido pelo Sol central, que está alcançando e modificando tudo, mesmo que pareça que está tudo bagunçado.
é uma faxina, é uma limpeza, é uma nova mobília, um novo movimento que o planeta Terra está vivenciando. Então, no início, bagunça um pouco, ok? Como qualquer faxina, e depois fica tudo lindo, tudo equilibrado, tudo com muito prazer da gente estar nessa nave de novo. E é aí que no dia 28 nós estaremos proporcionando para todos os iniciados em Reiki, tem que ter no mínimo nível 1 de Reiki para poder receber essa sincronização. Aí perguntam, por que tem que ter pré-requisito? Tem que ter pré-requisito para você poder usufruir das frequências. Nós estamos adaptando de uma forma mais rápida a sua sincronização com todo esse movimento. E para isso você precisa ter passado pelas limpezas que o Reiki promove no nível 1 de Reiki. Lembra dos 21 dias? 21 dias de purificação e de potencialização? Pois é. Então, isso auxilia o seu sistema nervoso estar apto para as novas frequências. Mas, mestre, Mário, será que só as pessoas sintonizadas ao Reiki é que vão poder continuar na nave Mãe Terra para prosseguir nesse salto quântico que ela vai dar? Não. Mas quem estiver sintonizado vai fazer essa transição com muito mais facilidade e sem muitos acidentes de percurso. Foi uma boa introdução, mestre Cris? Por gentileza. Foi muito boa. Deixa eu virar um pouco aqui, então, para eu falar um pouco, porque o que eu estou sentindo nesse momento, né? Sábado a gente colocou o ambulatório de Reiki aqui, oficialmente em Monte Alto, e foi um momento muito bonito, de muitas egrégoras, e egrégoras de força e fé, né? Que a gente fala, força de energias de Joana Dark, que a gente sentiu muito, e fé com as energias de Mãe Maria e todas as egrégoras dos Gregórios, né? Que a gente sente a energia que está muito bom para quem está fazendo a sua atualização. Eu sempre falo assim, atualização em orações, interfere naquilo que está fazendo. A gente não está só falando da energia Reiki, mas a energia Reiki faz com que nós possamos atravessar tudo isso, mesmo no tumulto, mas com muita leveza. Acabei de ter um movimento de ter que cuidar de uma pessoa agora no final do meu expediente aí de trabalho, e eu posso falar que a gente está sentindo movimentos, mas a gente não sabe muito bem o que está vindo, né, mestre? E é aquele movimento de você parar, sentir e falar, vamos ver qual é o movimento, o que é esse campo, o que está acontecendo, inclusive para quem a gente recebe, né? Porque não tem como a gente ficar colocando e batendo martelo, está acontecendo isso, tem resposta para aquilo, porque o mestre Mário mesmo fala nos cursos. Tudo é a nossa presença, a nossa criação, né, mestre? Porque, de repente, a gente cria uma realidade dentro de uma realidade que não é luz, não é uma criação boa. Hoje eu atendi pessoas que eu disse, não crie o problema, não crie a doença que foi diagnosticada. Cria você já chegando lá e falando para você que foi um engano, que não teve nada, e se tiver, faça o tratamento criando a saúde, né? Então, assim, hoje a gente fala nisso com convicção, e ontem a gente pode ter tido coisas que a gente não tinha tanta certeza, mas a gente buscou estar sintonizando com tudo que é para que a gente pudesse ter essa travessia, né? E eu estou vendo um pouco de paradeira, mestre. Sabe quando parece que até a árvore não mexe, porque tem que esperar o próximo, né? E tipo assim, e aí eu penso assim, tá tudo certo. Ontem eu olhei as estrelas, né, no céu, e alguns movimentos que não eram estrelas, que você sabe muito bem que já é, e tem muita gente já sabendo. E ao mesmo tempo eu olhei e falei, como é lindo o céu e as estrelas, né? Como é bonito o nosso universo, mas às vezes a gente não olha para cima, mestre.
a gente fica só de cabeça para baixo em certos momentos da nossa vida. Então, olhar o céu com as estrelas ou o sol, né? E eu acho que a sintonização galáctica que você vem apresentar para a gente nessa frequência de tempo natural, esse reiki radial, significa olharmos tudo com o coração aberto, né? Aquela coisa assim, tá tudo certo, tá no tempo certo, a gente tá a serviço de esperar realmente, não grandes mudanças e manifestações, ou caóticos, né? Que vem com todo aquele monte de catástrofes, né? Ai, porque eu vou viajar, tá chovendo, não sei se vai acontecer uma enchente. Não, pensa que você vai viajar, que nada vai acontecer, que no seu tempo vai chegar ao lugar certo, saia mais cedo, né? Se prepare, né, para fazer essa travessia aí da sua viagem, que é importante para você, para sua família. Então, assim, infelizmente ou felizmente, nós estamos no tempo de várias movimentações e várias colocações, né? A gente fala assim, que tempo você vive? O tempo que está dentro de mim, dentro do meu templo, né? E tipo que ele é um templo sagrado e ao mesmo tempo é um templo que eu escolho. Eu acho que a sua introdução foi bela, justa e verdadeira, e isso é para quem não é reikiano também, e ver a gente falar sobre isso, porque a energia reiki ela faz a gente indo galgando isso e quando a gente galga um pouco, a gente galga um pouco mais, né? Tipo, é aquela coisa, não para, né? E nós fizemos um master de Mahakaruna e eu quero dizer que para mim foi surpreendente as energias que me chegaram antes da iniciação. E eu falei, gente, como que pode ser tão sincrônico, né? Quando a gente está pronto para receber uma coisa, a gente vai. Ainda falei para a Renata, que fez o Master de Reiki outro dia, ela estava com a gente, já está integrada conosco, e ela assustou quando ela ouviu falar de Joana Dark no terço. Ela falou, mas era você o Espaço Joana Dark? Eu falei, sim. Espaço Joana Dark, Espaço Amazon Vega e agora Multiespaço, porque na verdade vamos juntar todos os espaços numa coisa só. E ela disse que naquela época você já falou em Itatiba, acho que é Atibaia, Itatiba, né? Do Sim. espaço que você ia vir em Monte Alto fazer o curso. Então, assim, mestre, de tudo isso que a gente vai falar hoje é a lei realmente da frequência natural do tempo, e a gente sabe que nós não estamos no final do ano. A gente já estuda sobre que Jesus não nasceu em dezembro, não é aniversário dele agora, mas existe uma preparação para tudo isso. Eu gostaria que você sucintamente falasse sobre essa movimentação para as pessoas entenderem que essa ação de 3 meses até acabar o ano, né, de verdade, que acaba agora no finalzinho de fevereiro, início de março, e esse ano nós vamos ter o carnaval no começo de março. Então, o que é esse ano, né? Como entra esse ano? Então, agora acho que é com você, né, mestre? Enquanto isso, eu vou achando o meu banner aqui do dia do curso que eu não procurei isso ainda. Pode continuando aí. Deixa eu dar saudações aqui à sacerdotisa Isolde Fagundes, que está com a gente. Sentiu falta do nosso horário, perguntou, não vai começar a live? Eu falei, vai, aguarda um pouquinho, já vai começar. E ela está aqui conosco. Gratidão, seja bem-vinda, mestre sacerdotisa Isolde. Muito bem, mestre Cris. É claro que para que nós possamos abrir esse leque de tantas informações, nós precisaríamos de uma Bíblia. O livro mais vendido no mundo. Eu participei do segundo, que foi o Alquimista, do Paulo Coelho. Eu participei com as ilustrações, então eu faço parte do segundo livro mais vendido do mundo. E Mestre Jesus, exato, essa é boa, essa é muito boa. Mestre Jesus, ele deixou bem claro para nós que ele disse assim, eu sou. Ele falava que era filho, e o pai estava com ele.
Então, ele dizia, eu sou, vós sois também, e poderão fazer igual e até melhor do que eu faço. Bom, quem acredita nisso, quem crê nisso, é simples, vai além, não tem saída. Vai além, porque faz parceria com o Mestre Jesus, faz parceria com o Mestre, que regeu o planeta Terra até poucos anos atrás. E passou o bastão agora para quem? Mestre Saint Germain, que é aquele que trouxe a chama violeta para a transmutação do que dizem ser karma negativo. E está colocando, disponibilizando para as pessoas tecnologia para você rejuvenescer, para você gerar imortalidade física e ascensão, como o Mestre Jesus falou. Eu sou o caminho para a verdade da vida eterna. Então, eu sou o caminho para a verdade. Veridade. Veja o tempo. Veja, o tempo significa, sintoniza o tempo, sintoniza a estação do ano, sintoniza a estação, a frequência do agora. E você será um com Pai, Mãe, Deus. Então, isso é básico, ok? E falamos de Mestre Jesus porque ele está no nosso coração, faz parte, eu sou um discípulo direto de Mestre Jesus. Então eu vou falar dele. Mas tem vários outros mestres que vieram antes, que vieram depois. Estão todos aqueles, como nós, que quiseram galgar em consciência, ascender em consciência. Não apenas curtir, mas criar. Então vamos lá. As pessoas que estão vendo a nossa live aqui, as pessoas que estão aqui, vocês estão mais curtindo ou criando? Veja a diferença. Curtir o que outros criam é muito gostoso, é muito bom. Mas que tal exercer o seu papel de criador de realidade como filho da fonte, trinitizada? O aspecto criador, o aspecto mantenedor e o aspecto transformador. Ou seja, o pai, a mãe e o filho, filha. Somos criadores de realidades. Então, como gerar uma condição de melhoramento é a primeira coisa básica. É lembrar, eu crio a minha própria realidade. Eu sou o criador da minha própria realidade. Eu escolhi nascer no Brasil, na célula máter São Vicente, estado de São Paulo, planeta Terra, nos anos 60. Ponto. Eu escolhi quando tinha consciência. Ok, cheguei aqui, perdi um pouco de consciência, claro, a gente está aqui com um máximo de entre 7 e 12, 3, né? Aumentou um pouquinho, de 4 a 12, 14%. A média é 7. Então, o que acontece com a maioria das pessoas, mestre Cris, é que elas estão na média. 7%. E fazendo o quê? Curtindo, mas não criando. Aceitando o que outros criam. Os sistemas sociais que são criados, a forma de se viver que são criadas. Nós estamos aqui, nesse momento de transição planetária, para criar uma nova realidade. A realidade do terceiro milênio, de seres despertos, de seres, sim, sintonizados com a fonte da onde vieram e honram a estirpe divina que são. Não tem saída. E quando você está sintonizado com a frequência que poderíamos chamar planetária, solar, galáctica, universal, multiuniversal, cósmico, não existe acidentes. Você sempre vai estar no melhor lugar do mundo para você aí e agora. Entende? Então, para que você
possa identificar o momento correto, você tem que ouvir a sabedoria que você porta no seu Sagrado Coração. Mestre Jesus sempre apontou para o Sagrado Coração. Mãe Maria sempre apontou para o Sagrado Coração. Mestre Saint Germain veio trazer a chama que habita o Sagrado Coração. A chama de amor, de sabedoria e de poder. Enquanto não honrarmos o amor que somos, a sabedoria que somos e portamos, e o poder que temos de mudar, nós temos o poder, nós podemos. Então, enquanto isso não for estabelecido no seu computador de bordo, que é o seu cérebro, ele vai mandar em você com tudo que ele foi programado pelos outros. Pelas outras pessoas. Por papai, mamãe, professor, tio, vovó, amiguinho, companheiro. E se eles não têm consciência, não buscam mais a ciência de quem são, eles vão programar você desde criança para serem o que eles acham que é correto. Parte de nós buscarmos a nossa essência, porque você que está me ouvindo, você nunca nasceu do mesmo pai. Nunca nasceu da mesma mãe. Você acha? Não. Você tem infinitos pais, infinitas mães, infinitos irmãos, infinitos. Quando a gente cristaliza a realidade, porque a gente acredita só que é aquilo que a gente vê, e se você estudar um pouquinho, você vai saber que a gente vê nada. É muito pouco que a gente vê com esses olhos. Porque nós somos perceptores. Nós temos percepções. Não são só os 5 sentidos. Ok? Você tem 7 chakras reconhecidos que vitalizam todos os órgãos que cada um deles rege. Ou seja, emana energia vital para esses órgãos. Mas são muito mais chakras. São muito mais. Então, quando nós sincronizamos esses 7, a nossa consciência dá um salto quântico. E aí nós conseguimos, então, ter percepções além dos 5 sentidos. Que é muito pouco. As cores que a gente vê, se a gente pudesse ter a totalidade das cores que existem, nós consideraríamos que nós somos cegos. Uma comparação é como se fôssemos cegos. Não conseguimos ver a frequência das cores. E muito mais, os sons, a percepção do tato. Todos esses 5 sentidos estão limitados. Ok? Mas eles estão limitados porque houve uma queda. E nós precisamos nos levantar desta queda, por vontade própria. A vontade de honrar a estirpe divina que porta. E para isso, os mestres desceram até nós e nos ensinaram, deixaram todas as mensagens, escreveram livros. Escreveram livros não, mas deixaram histórias. Né? E essas história mesmo, elas foram contadas por aqueles que estiveram próximos. E com esses estudos, nós começamos a lembrar da nossa capacitação divina, de criadores de realidades. Então vem a pergunta: que realidade você anda criando para você? Que realidade você anda mantendo para você? E que realidade você quer transformar ou anda transformando? Enquanto você não sintoniza com a sua essência divina, você pode estar fazendo tudo isso, mas fora da estação. Ou seja, com muita interferência, sem receber a sabedoria, ou os sinais, ou os insights, aquele momento de luz, em que você fala: não vou viajar. Sim, eu vou viajar sim, mas não hoje, depois de amanhã. Não, eu não vou àquele encontro. Não, eu não vou trabalhar ali. Eu vou trabalhar lá. É lá, eu escolho onde eu trabalho. Não vão me escolher. Eu é que vou escolher onde eu quero trabalhar. Compreende? As pessoas ficaram incapacitadas até de escolher. Então o maior poder que todos têm no momento, hoje ainda,
com chances de saltos quânticos, é escolher para colher a colheita melhor. E para escolher, você tem que se autoconhecer, você tem que ir para o seu... Vamos usar aqui uma frase. Entra no seu quarto, fecha a porta, fica em silêncio para receber os insights. Não são nos templos, é na sua solitude, é no seu movimento interno. Não é somente no externo. Para onde eu vou? Para que canto eu vou? Não, perceba, é interno. Agora, a partir do momento que você começa a sincronizar-se com as estações reais, para receber os frutos da estação, não numa estação desejando o fruto da outra, que já passou, ou que ainda vai chegar, mas colhendo os frutos dessa estação, aí sim você está em sincronicidade e não vai ter acidentes. Não. E você cada vez mais vai estar consciente de que você cria a própria realidade. Você escolheu estar ali. Você decidiu por A, B, C, D estar ali. Então você é o criador da sua própria realidade. Não existe acidentes. Para que você possa escolher bem, a necessidade de você estar vitalizado. Onde? Nos seus 7 centros energéticos vitais. Capacitando-os a obter a frequência apropriada, justa, bela, verdadeira, para aquele momento. Verdadeira, verdade, veridade, ou seja, está no tempo? É o tempo. E se não for, arruma. Arruma a estação, vai lá no dial interior e ajusta para pegar a melhor frequência e poder ouvir a sua divina presença. Eu sou, falar com você. Sincronizar você, porque ela sabe tudo. Ok? Então, Mestre Jesus, humildemente, deu exemplo. Que casa que eu tenho? Por onde eu ando? A minha frequência é uma frequência, o meu campo energético, a minha assinatura energética é uma assinatura interessante para as pessoas estarem comigo? Não, deve ser, porque elas saem curadas. Mestre Cris, você comentou que fez um ambulatório, as pessoas estiveram lá. Então, as pessoas sintonizaram o momento de ir lá receberem humildade. Porque hoje o maior desafio que as pessoas estão vivendo é se abrirem para receberem. Elas querem ter para dar, mas e para receber? E para receber? E para receber a verdade do incenso? E para receber a verdade da mirra que os reis levaram para o Mestre Jesus? E receber a verdade do ouro, que não é moeda. Não era moeda. Ouro. Frequência do ouro. Deixa eu dar um spoiler aqui. O planeta Terra ele veio e recebe muitos seres de outros lugares para virem aqui pegar o ouro que tem no planeta Terra. Uma das mais importantes frequências que existe na Mãe Terra é o ouro. E muitos seres vêm de outros lugares buscar ouro, água. Você sabia que eles levam água também, Mestre? Eles levam água também. Não, isso para mim fica uma incógnita, né? Eu sei que o planeta Terra é um planeta de muitos portais, né? Por isso que é tão cobiçado. E nós vivemos nesse paraíso. Então, e a gente vive aqui e muita gente a gente ouve falar e às vezes a gente até pensa no começo aí de quando a gente começa a ver que as coisas não são do jeito que a gente está vendo, né? A gente começa a perceber e falar, nossa, mas como é que a gente vive aqui, né? Porque a influência de falar que é melhor estar
aquela história, estou iluminada, eu não posso ficar aqui, não. Você tem que ficar aqui porque você veio se iluminar aqui e também viver nessa terra. Você escolheu estar. E aí, quando a gente começa a entender realmente o planeta Gaia como um planeta que tem tanta riqueza, tipo, né? E agora eu ando meio igual você, mestre. Eu tô meio chata, porque as pessoas estão falando em morte, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falo, bom, eu já decidi que eu não vou morrer. Se eu tiver cansada de viver aqui na parte de cima, eu peço para entrar para dentro da terra e vou, porque para que eu preciso morrer? Eu não preciso mais morrer agora, está liberado. Eu tenho que comer direito, eu tenho que recuperar minhas células, eu tenho que me alimentar mentalmente de coisas boas, não posso ficar no julgamento, não posso ficar na dó. Então, assim, a gente precisa mudar hábitos, né? E às vezes a gente não quer mudar. O medo, né? A gente perder esse medo de tudo, de todos, né? É muito interessante a gente viver uma realidade assim de não ter mais medo, porque você fala, mas eu vou ter medo por quê? Porque se eu tiver. O medo é bom, né? Você ter cautela, mas ter medo de estar. Eu falei, eu falo, as pessoas falam para mim, ah, isso vai demorar. Eu falei, olha, para mim já chegou bastante coisa já, não vai ter tanta demora, mas se a consciência de cada um pensa que vai demorar, é aquilo, né? O que eu estou criando, né? Eu estou copiando, você acabou de falar, eu estou só copiando. Então, o que a mídia está mostrando é ao contrário. Então, se você ficar na mídia, você vai ficar na contramão, porque não é a realidade. As pessoas que estão fazendo os movimentos planetários, como você e outros que estão por aí, é uma fala só, já está tudo certo. O que precisa é criar realmente essa confiança, essa fé, né? E, desculpa a minha sinceridade, eu vejo Jesus como um ser muito forte e muito enérgico com muitas coisas, e humano também, para ter vivido aqui, para saber o que a gente ia sentir, para poder até nos auxiliar, né? Eu falo que todo terapeuta, quando ele é muito bom naquilo que ele está fazendo, é porque ele passou. Então, ele sabe o sentir daquele lá, e aí ele pega e fala, não, tá tudo bem, vai acontecer melhoras, mas é um processo que pode demorar ou pode ser rápido. Depende da resistência da gente. Eu, como fui uma pessoa muito resistente, eu sempre bato nessa tecla. Resistir à mudança não pela gente, é pelo outro que está do teu lado, falando que aquilo é errado, que isso não existe, igual água. Ah, levam água daqui também? Eu não sabia. Eu achei que o nosso planeta era cobiçado bastante pelo ouro, né? Que a gente sabe as histórias, quem estuda sabe por quê. Sabemos que temos muito ouro aqui no planeta, mas que estão em mãos, talvez, que a gente não sabe, e outras que a gente até sabe que é para o bem. Já estamos com essa movimentação aí. Mas, para que a gente vai querer ouro se a gente sabe que todos vão ter direito ao ouro, né? Que um dia todos vão ter direito a tudo, sendo que essa é a meta, né? Pelo menos a meta da gente é o clarear, né? Daquilo que já existe. Como você ensina para a gente nos cursos, se a gente for na leitura dos Mensageiros do Amanhecer e depois da agenda pleidiana, está tudo pronto. É só a gente acessar o que a gente já veio fazer aqui, veio só visitar para ver como é que vai ficar. Então, tipo assim, é complexo, porque para a gente chegar, a gente tem que ir devagar, né, mestre? Eu sempre falo, gente, ninguém consegue ir no nível 3 de Reiki se não atualizar esse nível 1 direito. E muitos reikianos também estão meio que fizeram o curso e não ainda fizeram a portabilidade disso. Eu fui uma, né, que tive um problema e parei por uns 2 anos e quando voltei no Reiki. Voltei sem sentir o Reiki, nada, mas estava lá. Não, eu sou reikiana, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente fica da descredibilidade, né? Descredibilidade, tipo assim, ah, isso daí não é assim, ah, se ele fosse bom, ele não passava por isso, não passava por aquilo, ah, olha a dificuldade que a pessoa está passando.
Ou assim, não sei, eu acho assim, hoje em dia eu tenho uma mente assim mais silenciosa para isso. Eu fico muito na minha, às vezes eu tenho um pouco de ímpeto de falar sobre a parte de alimentação, que tem coisas que eu já acho que já deveria ter mudado no maior número de pessoas, mas parece que existe uma crença ainda que se você não fizer isso e aquilo, você vai adoecer. E eu só posso provar com os meus próprios exames, né? Que eu faço todo ano, porque eu tenho essa prática, e tá tudo bem. E tipo, Sim. não tem aquela. É uma crença de proteína, é uma crença disso, é uma crença daquilo, de vitamina, e a gente fica assim, meu, e como está o seu emocional? Como está a sua mente? Como que está a atualização dos seus códigos para se equilibrar? Hoje eu falei para uma pessoa, eu falei, você precisa equilibrar seus meridianos, seus chakras, não tem como você estar saudável se tiver algum meridiano seu em desarmonia. E a É, pessoa não sabe nem o que é meridiano, nem chakras. Então, tipo assim, às vezes, mestre, eu fico um pouco desanimada, porque eu vejo poucas pessoas olhando para isso, e as que olham, algumas acham que está muito lá na frente e tem que fazer antes, porque o outro vai chegar para depender dela. E a gente sabe que a gente não deixa essa dependência acontecer, a gente só está fazendo o movimento para expansão, porque você vem vindo há 28 anos isso, mais ou menos, não sei, e eu acho que isso conta, né? Não é nós que chegamos agora, 10 anos atrás, no máximo 12, é que sabemos o que vai acontecer, porque tem que ter um que vem e a sua responsabilidade é muito maior. Eu sempre falo para as pessoas, eu não queria ser mestre Mário, não. Eu gosto de organizar coisas para ele, porque eu sinto que é muita responsabilidade, até para a gente ser alvo de críticas o tempo todo, né? Então, assim, eu não ligo para críticas, né? Se eu ligasse, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo, e você também não. Mas eu acredito que em cada momento de criticidade de cada ser, existe uma sementinha plantada para a pessoa parar e pensar naquilo que ela está criticando. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Essa é a minha opinião, porque parece que você joga aquela semente e fala sobre energia Reiki. Olha, eu não fico doente, eu não tenho problema, eu estou muito bem, a gente está conseguindo esticar o tempo, porque, cara, às vezes o dia passa e fala, como é que eu fiz tudo isso? Aí, é verdade. É por isso que nós estamos aí com a sintonização galáctica, a frequência do tempo natural. Exatamente para que as pessoas possam ter a percepção que o tempo está na mente, está na criação. Né? Você cria, mantém e transforma. Então, melhorou muito, sabe, mestre Cris? Melhorou muito. Vai fazer 30 anos em 2026 que eu fui sintonizado ao Reiki nível 1. E agora, em 2025, vai fazer 21 anos, mais ou menos, acho que é isso, fiz a conta direito, em que eu sou mestre Reiki desde 1999. Então, dá o quê? Dá 20 e poucos anos, né? 25, 26 anos. 25 anos, 26 anos. E a gente está vendo que não tem uma tecnologia de tanta aceleração de frequência, aceleração porque estava muito lento, né? Antigamente, os iniciados levavam 40 vidas para melhorar. Hoje, nós levamos 40 anos. Em 40 anos, você pode fazer a sua ascensão. E está acelerando, mais ainda. E a gente fala em ascensão, é ascensão de consciência para perceber quem você é. Você já é um ser ascensionado. Você já é um ser divino. Então, a ascensão de consciência vai levar você a ter a consciência de quem você é. E de quem também reconhecer os outros. Ok?
Quando você não reconhece que cria a própria realidade, você não entende que os outros também criam as próprias realidades. Quando todos tiverem essa percepção, criam a própria realidade, escolhem o que querem colher, né? Colher, colhe, escolha, colha o que planta. E o que planta é o que semeia. E o que semeia inicialmente é um pensamento. Então, enquanto você vai ler, você está ouvindo a live, é uma forma de expressão, tá? Mas todos nós, todos os dias, pensamos mais de 50 mil pensamentos. Mais de 50 mil pensamentos. E já foi comprovado que normalmente nós repetimos os 50 mil pensamentos de novo no dia seguinte. Veja a realidade que está sendo ancorada. Se você no dia anterior teve pensamentos negativos e volta a pensar o que você está criando? O que é um insight? Entendeu? Então, é muito importante você escolher o que quer vibrar. Escolher no que quer criar. E para ter escolha, tem que ouvir o seu interior. Tem que ouvir a sua essência. E, Mestre Cris, gradativamente estão sendo criadas escolas que ensinam, desde criança, o ser a se reconhecer como um ser divino, um ser criador de realidades. Veja bem, Mestre Cris, nós fazemos durante a semana cerca de no mínimo 3 encontros para cursos iniciáticos, ok? E nós utilizamos muito essa tecnologia que nós estamos usando aqui. Essa tecnologia que nós estamos usando aqui foi criada por um ser humano. Eu não sei criar um celular, mas eu sei que se eu for treinar, eu vou aprender e vou criar um celular. Com toda a tecnologia que ele tem disponível para a gente acessar o que for agora. Então nós utilizamos essa tecnologia. Agora, essa tecnologia inicia a gente em Reiki? Não. Porque na hora das iniciações, o que a gente faz? Fecha a câmera, fecha o áudio e entramos numa multidimensionalidade. Aí está o segredo. Não são as coisas materiais. As coisas materiais são apenas uma forma da gente entender as infinitas possibilidades que nós somos. Ora, se você com esse aparelhinho que está conectado invisivelmente com alguma coisa que você não sabe o que é, você consegue falar com todos no planeta, mandar uma mensagem para um monte de gente no planeta, ora, o que essa tecnologia está dizendo para nós? Que nós podemos fazer o mesmo sem ele. Podemos, mas, veja bem, será que aqueles criadores dessa tecnologia querem que outros saibam criar essa tecnologia? Ou apenas querem que a gente curta, utilize, mas não saiba? Então a diferença dos escolhidos, a diferença dos iniciados, é que são aqueles que querem criar a própria realidade, sabem quem são, seres divinos, e que criam a sua própria realidade. Adoecem porque criam a sua própria doença, com medo, com a culpa, com a raiva, com a baixa frequência. Nós sabemos disso, mas a maioria das pessoas não sabem e não querem acreditar que são criadores das doenças que vivenciam. Não querem acreditar que criam os acidentes que têm. Não querem acreditar que outros promovem acidentes que não são acidentes, são interferências. Não querem acreditar, acha que tudo é Deus. Ah, foi a hora que Deus achou. Ei, você é o Deus, você é o Filho de Deus. O Filho de Deus assumido veio aqui e ensinou a gente. Vós sois criadores da própria realidade.
Então, a paz-ciência, a ciência de paz, existe para aqueles que entram no caminho. Agora, a paz-ciência, para aqueles que já estão no caminho e não exercitam o que portam, tem limite. Simplesmente tem limite. Porque não dá para você ficar levando. Levar a criancinha, tudo bem. Agora, ficar levando adulto que sabe, não pesquisa e fica, eu não acredito, eu acredito. Não é questão de acreditar ou não acreditar, é saber. Saber. Vai saber, vai pesquisar, vai buscar. Usa o seu tempo, em vez de entreter a mente, em buscar mais consciência para a mente. E para isso, mestre, pessoas estudam até como fazer celular e ensinam para outras. Ok? Então nós precisamos de pessoas que o que sabem possam disponibilizar. Eu ensino isso. Eu ensino aquilo. E possam fazer caminhos paralelos a certa hegemonia que existe. Muitas pessoas, elas criam um clã que só quem faz parte daquele clã é que tem acesso à sabedoria, à ciência, à religião, à arte, à filosofia. Isso é controle. Isso não é humano. Humano foi impregnado com esse tipo de frequência. Controle. Entende? Aí é que está o grande problema. Pessoas querem controlar pessoas. Pessoas querem dizer o que o outro tem que fazer. Enquanto seria mais interessante dar exemplo. Dar exemplo. Né? Aí, mestre Cris, eu fiquei muito feliz de ver no Instagram aquele movimento criado com o ambulatório de Reiki lá em... Foi aonde? Jaboticabal ou Monte Alto? Essa semana foi em Monte Alto. Agora, essa que entra agora, dia 28 de manhã, vai ser em Jaboticabal. Mas Jaboticabal já tem, né? No Espaço Manu. Monte Alto foi agora. Só que depois do ambulatório, também vamos fazer o terço. E quando eu não estiver, já tem pessoas que vão fazer. Porque eu, Cristiane Vazon, não quero ser a responsável por tudo sozinha. Eu só estou responsável pelo momento antes de chegarem pessoas. Agora, chegando pessoas, como eu tenho já pessoas para uma coisa e para outra, eu delego com a maior facilidade, porque a gente, igual você falou, a gente precisa delegar para quem realmente quer pegar essa responsabilidade, que é ajudar a gente ir para frente. Igual você falou, se eu sei, eu vou ensinar. Mas se eu já ensinei e você sabe, você vai lá e ensina. E eu estou fazendo a mesma coisa. Estou com duas pessoas, que uma vai entrar num projeto novo e a outra está já no projeto no espaço. Eu falei, agora eu vou ficar com 2 profissionais que eu vou para lá e para cá. O que vier para o multiespaço, eu não vou ter tempo. Eu preciso me dedicar a algumas outras coisas particulares minhas e até dessas outras coisas. Por quê? O que eu penso? Fica preocupante a gente tomar à frente de uma coisa e todo mundo ficar olhando para você e pedir para você falar o que você acha. Não tem o que eu acho, tem o que todo mundo sente. E ali, eu não posso perguntar para todo mundo, mas quem está me acompanhando, que agora vai tomar conta junto comigo, eu sempre pedi opinião. O que eu faço com isso? Você acha que eu devo fazer assim? Você comigo faz isso? Mestre Cris, você acha que esse curso a gente pode fazer? A gente pode até saber o que vai fazer, mas a gente tem essa né? O sentir, a gente... É uma conversa. E aí eu falo que isso, para mim, é menos preocupante, porque você acabou de falar, eu não quero virar um clã fechado. E hoje eu fiz um vídeo
vídeo sobre isso. Eu pus um Papai Noel falando do Natal, falei inclusive dos cursos de Reiki que a gente vai fazer, e falei também de eu passar esse bastão para uma das pessoas que estão comigo e outras que vão chegar para outros projetos que já estão chegando. Eu também vou equalizar junto com a pessoa, mas eu vou deixar que as pessoas desenvolvam e me auxiliem, porque esse é um projeto que não é só meu, é do humano, é de todo mundo que quiser fazer alguma coisa, como o Reiki. O Reiki não é um projeto do Mário, mas mestre Mário vai lá e faz sobre todos os sistemas, as iniciações, e essa ação, né, compassiva, né, mestre, com muita paciência, amor incondicional, eu e o mestre poderíamos estar fazendo outras coisas. Eu dentro da minha área e ele dentro do que ele faz, a gente não precisava ficar, a gente pegava, fazia para nós, e aí, mas a nossa meta é a mesma, né? A gente quer o maior número de pessoas fazendo e acrescentando no currículo a energia vital cósmica, que não adianta, acelera os processos, acelera. A gente tem que fazer muita coisa para chegar a ficar moldado, sim, só que a hora que passa é muito rápido. Tipo assim, o Carlos, mestre Carlos, está percebendo isso. Antigamente ele demorava, e hoje ele está assim, ele vai, ele vira a chave rapidamente, ele já percebe que está acontecendo alguma coisa, e era difícil para ele. Então, assim, todo mundo chega. Não adianta essa história, para mim é difícil, eu não sei, eu não sinto. Então, assim, mas assim, e esse clã foi bem falado. Eu não acho que podemos ser clãs de grupos fechados. Podemos ter clãs. Eu acho que a gente pode ter clãs, mas desde que o clã tenha abertura, né? É aquela velha história. Você é um terapeuta, quer dar cursos, quer fazer coisas, converse com a gente. Vem, vamos fazer a união. Como é que o mestre Mário faz? Ele dá o curso e depois a gente pode dar aula pela aliança Reiki Designas. Vem procurar saber. Vem procurar ver se ele está aberto a isso, ou, né? Porque existe uma egrégora para isso, gente. A gente não pode sair por aí fazendo cursos e abrindo coisas. Tem uma proteção, mas não porque é privilégio, é porque existe todas as egrégoras, as iniciações. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, mas é um só. Não, cada um está num momento. E o que você fala, eu vejo muito nos outros movimentos que eu participo. Adoro todas as pessoas que eu vejo. Mas quando fala em Reiki, parece que fica mais simples de não ficar com perguntas repetitivas. Não sei se você me entende. Claro. Você cria a sua realidade, ponto. Criou. O que você está criando para a sua realidade? Estou criando luz, estou criando sombra, estou na sombra, mas logo estarei na luz. Então, isso tem que ser uma coisa assim, de criação mesmo. Agora, se você tiver medo, não vai encontrar com a própria sombra para iluminá-la, né? Que nem a gente fez Maha Karuna. E qual é o processo de Maha Karuna? É reforma íntima, é iluminação da sombra, né? É lapidação. Eu tive uma surpresa com esse master, juro por Deus, eu fiquei emocionada, porque, tipo assim, eu fui preparada para fazer esse curso, e digo para vocês, eu fui preparada desde janeiro para poder chegar no dia do curso e perceber que eu tinha, há 2 semanas atrás, mudado o meu contexto interno, achando que eu estava fazendo isso sozinha, pretensão minha, né? Eu já estava preparada para fazer essa movimentação da ativação, sendo que eu já estava pronta. Então, é aquilo, né? Todo mundo fala, muito curso, muito isso, aquilo. Você só faz o que você está pronto. Eu sempre falo, as pessoas só chegam naquilo que elas estão prontas, né, mestre? Eu acho que isso é importante. Amadurecimento. Pegando o gancho que você está falando, é porque não adianta você fazer todos os cursos se você não tiver energia vital. Sim. Se você não tiver energia vital, você não vai colocar em movimento as coisas.
Por quê? Falta energia vital. E essa energia vital, ela deve ser administrada. E quem faz isso são os 7 centros. Os 7 centros energéticos vitais, conhecidos como chakras. Se eles não recebem um alinhamento frequencial com o que é adequado para cada um deles, e só iniciados sabem isso, e iniciadas, e sabem por quê? Porque se conectaram com as suas divinas presenças, que são aqueles que realmente sabem tudo, e que intuem. E aí os iniciados canalizam aquela frequência e transformam em ação, para poder ter exatamente a sincronização, a sintonização. Então, sempre vai ser, todos os mestres ensinaram, volta para dentro de si. Não é para dentro do ego. Não estamos falando em ego. Existe uma diferença muito grande entre ego e divindade. E o caminho do Reiki separa, é joio do trigo. E por isso que, quando está aqui, ativou a divindade vai iluminar qualquer ação sombria. Qualquer coisa que tenha a ver com a sombra da luz que você projeta. Então, ela vira luz. E com essa parceria, você se empodera. Porque a parte que você tem dentro de si com culpa, com medo, com raiva, escurece a sua luz. Escurece o seu ser. Você fica denso, pesado. E vai atrair coisas pesadas. Nós atraímos aquilo que vibramos. Jesus ensinou isso. Só dele passar perto das pessoas, as pessoas já se curavam. Por quê? O que ele vibrava? Amor, sabedoria e poder. Porque para descer aqui e fazer a sua missão, tem que poder. Não é ter raiva. Quem tem raiva é aquele que não pode. Nós podemos. Ok? O Reiki, energia vital cósmica, está em todos os hospitais mais importantes do mundo. A Organização Mundial da Saúde promove o Reiki. Então, por que a ciência prova e demonstra os resultados de uma terapia? Voltando, mestra, eu estava falando sobre aquela questão do ambulatório, né? Um ambulatório que foi realizado, eu vi aquelas fotos, pessoas ali concentradas, transmitindo. Eu queria fazer uma pergunta técnica. Ali, todos eram mestres quem estavam aplicando? Não, nível 3, nível 3 na cabeça, e tinha eu, mestre, o Carlos mestre, a Renata estava lá, mestre também, a Cris Santana, mestre. Mestre. Então, a maioria, todos estavam... Acho que tinha uns 4 mestres, mais ou menos, contando rápido. A minha irmã Glaucia é nível 3, a minha mãe é nível 3. Quem mais estava lá? Então, são mestres. Ok, são mestres. Mestres de si mesmos, Não tinha. Eu convidei, né, algumas pessoas que fizeram o nível 1 para participar, mas não, nesse momento não foram. Tipo assim, não estavam lá as pessoas que estavam até para... Mas eu fiquei muito feliz, porque minha mãe, que não tem muito costume de usar o Reiki, ela estava lá e ela fez o nível 13. Então, assim, porque existe aquela coisa da mão, né? Porque parece que é passe espiritual, e eu falo, não, isso é Reiki. Então, a diferença é grande. Sim, porque no Reiki você tem a energia vital cósmica, e naquele momento que você fez o movimento, você recebe e vai abastecendo. Mas não é num dia que você vai lá e abastece. Você tem que ir fazendo os movimentos com a sincronicidade. Você está falando os recebedores, aqueles que vêm receber, né? Aqueles que vêm receber... Não, eu acho que nós já portamos isso, já recebemos. Mas, por exemplo, quando você tem um pouco de dúvida, mas será que eu estou aplicando certo, né? Os que fizeram o curso,
Eu acho assim, essa criação da dúvida também não traz para a pessoa o máximo que ela recebe, às vezes, da energia. Eu acho que, como você disse aquela vez, o ambulatório de Reiki traz para nós essa oportunidade de sentir as energias, de sentir que as pessoas saem de lá muito bem, que elas agradecem, que elas saem de uma sala que você conhece meu espaço e vão para outra sala e choram de emoção. Então, assim, não é muita gente que foi, a gente fez um período curto, mas eu pretendo, por isso que eu deleguei já para outras pessoas, quando eu estiver, uma vez por mês, no terceiro sábado do mês, no período da tarde, porque eu acho que de manhã muitas pessoas trabalham e aí acabam não conseguindo ir, e muitos aplicadores vão entrar, só que podem fazer rodízio, né? Aquela Perfeito. coisa, Eu, quando um não vai, e é isso. E eu eu achei fiz muito uma e eu fiz uma troca em Monte Alto. Eu falei para as pessoas, quem foi em Monte Alto, se sentir no coração, leve 1 litro de leite para a gente doar. E a nossa amiga Lola vai fazer a parte da parte de, como fala, de... Ah, a Lola estava lá também, ela é a única que é nível 2. O resto já fez os outros níveis. Ela vai ser a parte nossa, quando a gente faz do voluntário beneficente. sim, Então, por exemplo, delegando, né? Cada um vai fazendo uma coisa, porque a gente recebe, e aí vai, ela já tem as famílias que precisam, a gente vive sabendo e recolhe isso, aquilo. Porque eu falei isso no vídeo hoje. Existe o Natal que todo mundo quer fazer tudo, mas o Natal é o ano inteiro, né? Todo mundo faz tudo o ano inteiro. Então, ô mestre, a gente já passou um pouco hoje, porque eu atrasei também para entrar um pouco. Mas antes de acabar, então, a gente vai repetir aqui. Dia 28 de dezembro agora tem a sintonização galáctica, né? Das 14 às 18 horas. E eu gostaria também de falar para o pessoal dos cursos do dia 29 rapidamente, tá? Que nós vamos ter a espada em iniciação de São Michael, que é muito interessante até pelo momento que a gente está vivendo planetário, né? Com tantas mudanças. Essa é a espada 1, para quem tem o pré-requisito nível 1 direito e uso tibetano, e depois a gente vai ter o dia todo, a espada 1, a espada 2 e a espada 3. Maiores informações é comigo mesmo aqui que vos falo, Cristiane Bazon, que eu sou a organizadora aqui com o mestre Mário pelo Multiespaço, né? Então, eu acho assim que nós estamos fazendo os movimentos e eu posso te dizer, mestre, você sincronizou certinho o que a gente precisava fazer, porque no dia do ambulatório, só para a gente acabar, eu senti a energia de Joana Dark. Tá? Então, assim, é a espada, só que não mais enfincada para grandes guerras e com muitas flores, né? Que venham as flores para a gente poder receber. E São Miguel, né? Que é São Michael, quem já fez, eu mesmo tive uma situação que eu tive que fazer os símbolos e tive que empunhar a espada, porque eu já fiz os 2 níveis, né? Então, assim, quem já fez sabe o que eu tô falando. E resolve. E resolve muito. A gente acha que é uma coisa assim, você tá. O Carlos vive fazendo isso, para ele entrar em certos lugares, ele fala, só assim eu consigo entrar. Então, por quê? Porque, querendo ou não, a gente vai seccionar algumas coisas que ainda está muito pesada em muitos ambientes. E a gente não precisa ficar fazendo, né? É isso. é assim, quanto mais você pode, mais você vai transcender. E existe uma anticonsciência que não quer que a humanidade transcenda. Quer continuar vendo a humanidade como se fosse um reino animal. Eles querem ver a humanidade como os animais. E querem cuidar da gente como muitos cuidam, ou, entre aspas, né? Descuidam dos animais. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, que a espada é um símbolo de poder, é um símbolo de extensão do que vai no nosso sagrado coração. Então, com uma espada, você secciona com amor. Com uma espada, você secciona a inconsciência com sabedoria.
Com uma espada, você secciona a raiva com poder. Então, é muito importante. E eu gostaria até que você colocasse, por gentileza, a espada 2, a espada 3, se estiver acessível, enquanto eu vou falar. Por quê? Porque, na realidade, ah, ah, São Michael, tá? São Michael, São Miguel Arcanjo, Micael, como você quiser comentar, ele está à frente deste movimento de libertação da humanidade da queda que lhe foi imposta. Então, esse ser que tem infinitas projeções, infinitas formas de vir até nós, ele está à frente como um grande guerreiro da paz, para poder, libertar a humanidade da anticonsciência. Veja bem, mestre Cris, imagina que nós fôssemos dominados por um reino animal. Vamos imaginar que o ser humano fosse dominado pelos felinos, tá? Os felinos, do jeito que eles vivem, e nós fôssemos dominados por eles. Nós, para enfrentá-los, iríamos ter que ser fortes como eles, para poder enfrentá-los. Então, o que ocorre? Nos deram exemplos do reino animal para trazer para o reino humano. E o reino humano é aquele que rege o planeta. Então, nós não podemos copiar os animais, porque lá fora, lá na natureza, eles competem, eles se consomem. E parece que uma boa parte da humanidade está querendo copiar isso como se isso fosse a realidade divina. Não é. Né? E quem não despertou para isso precisa começar a meditar sobre isso. Não é. Que consciência divina iria fazer com que outros seres precisassem devorar outros para viver? Que Deus é esse? Não. Que deusa é essa? Mãe. Mãe faria isso? Um pai faria isso? Não. Então, esse é um ponto em que faz com que a humanidade, o ser humano, baixe a sua frequência e promova acidentes de percurso. Por quê? Porque ele está indo contra a lei da qual ele é regido, a lei divina, a lei da vida, a vida, vitalidade, idade vital, não de morte, entende? Então, em simples palavras, você tem toda a verdade, mas as pessoas, elas conceituaram as palavras de uma forma vã, uma forma falsa, e aí gravou no computador de bordo aquele conceito fake daquilo, da realidade que aquilo representa. A parte falsa, narrativa fake de controle. Okay? Então, seria muito triste novamente ver a humanidade ir para matadouros, para centros de concentração. Seria muito triste ver isso de novo. Como isso ainda passa pela mente de um ser humano? Neste momento, Natal, que representa o nascimento de um Cristo entre nós, para trazer a mensagem ascensionada para conscientizarmos de quem nós somos. Então, há necessidade, sim, de que cada um que tem a sua filosofia, a sua religião, vá estudar ela. Vai estudar essas religiões. Por quê? Porque isso vai fazer com que a pessoa entenda mais sobre si própria. Porque as religiões
religiões, elas são caminhos de religação. Caminhos de religação com o quê? Com a fonte de tudo o que é. E nós viemos desta fonte de toda a vida. Então nós somos fonte também. E essa vitalidade é para que nós possamos co-criar junto com a fonte. E quando a gente faz essa cocriação, criamos perfeitamente. Ou seja, a mente perfeita, o pensamento, a semente, semente perfeita, que vai dar bons frutos. Então isso vai nos dar realmente o reino aqui na Terra, como nos céus. Só que não é fugir da Terra. Não é fugir da Terra. É realmente trazer o que nós sabemos do céu para cá. E aqui fazer valer o paraíso que foi nos outorgado. Ok? É isso aí, mestre. Então, a gente deixa... Fecharemos o ano na data do dia 29, porque dia 29 de setembro é o dia de São Michael. E nós escolhemos o 29 de dezembro para poder realizar essas 3 sintonizações, espada 1, espada 2, espada 3, para que nós fechemos o ano de uma forma poderosamente. Uma mente poderosa, porque a transição exige. E agora nós exerçamos o nosso poder com sabedoria e com amor. Ok? Ok, mais uma vez gratidão. Essa live vai ficar no canal e todos vão acessar. Boas festas, né? Boas divinas presenças em orações, né? E emanações de reiki para todos, né? E que possamos voltar segunda-feira antes do falar do ano novo, que a gente sabe que é, né? O ano novo, uma pré-ação para o que virá ainda, né? De coisas boas, belas, justas e verdadeiras, tá? Agradeço a vocês que entraram, né, na live, gratidão pela presença, e qualquer informação para quem entrar agora ou depois, pode falar no meu particular, tá nos banners, a gente tem, já postei no canal, porque às vezes a gente fala das lives e tem tudo certinho. E é isso, obrigado, mestre Mário. Boa passagem amanhã, do dia 25 aí. Muitas bênçãos com a energia de Jesus aí, na pré-ação aí, para a gente ter as mudanças necessárias para a Gaia. E tudo que você falou é a maior preocupação da gente, né? Que a gente não se torne de novo no holocausto aí, porque as pessoas estão como guiadas por algo que nem elas sabem, e ao mesmo tempo o coração, quando é o maior órgão que nem, né, ninguém imagina o que é um coração, né, porque, tipo assim, a doença do coração é a doença da tristeza, eu sempre falo, mas o coração ele é forte e verdadeiro, então é a única conexão que a gente tem para os outros, as outras dimensões, os outros espaços e tempos, né? Claro. E é isso. Gratidão por tudo. Esse é o momento de celebração. Sim. Não é um momento de tristeza, não. É um momento de celebração da natividade, né? De um ser magnífico que está sendo simbolizado nessa data do dia 25, como o seu nascimento. Não importa, porque o tempo é uma ilusão. Então, a qualquer momento que você lembre dele, você lembre dessa oportunidade de exemplo que veio nos dar, nós possamos honrar sempre, ok? Então, celebremos. Alegria, alegria. E, se nós sabemos que nós podemos criar uma inteligência artificial e ela pode criar tudo aquilo que a gente já sabe, então veja as infinitas possibilidades que nós somos para poder realmente distinguir a verdade. Distinguir o que é real e o que não é real é maia, é ilusão. Então, que nós possamos ter essa percepção a cada dia, a cada momento, para poder prosseguir na luz, no caminho da luz que o Reiki promove, energia vital cósmica universal. Gratidão, gratidão, Mestre Cris, pela oportunidade deste dia. Estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira
com mais uma conversação que possa levar benefício para aqueles que estão sintonizados conosco. Tá bom? Um grande abraço de luz a todos aqui presentes e até após o Natal com mais uma live. Abraço aí a família, Mestre Alívia, todo mundo aí. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão, Mestre Cris. Abraço de luz.